Bom, boa tarde a todos. A gente vai falar hoje sobre o Charles Dickens, Um Conto de Natal. Eu estou gravando, viu, avisando vocês aí. E daí eu fiz uma pesquisa sobre o autor, né? Inclusive eu coloquei um material lá no Google Classroom. Não sei se vocês viram. Coloquei hoje à tarde. Que são dois vídeos daquele programa Literatura Fundamental da Univesp TV, né? Então, um deles fala sobre um livro chamado Grandes Esperanças, que é um romance, com o Daniel Puglia, que é um estudioso do Dickens, né? Escreveu, acho que a tese de doutorado dele sobre o Dickens. E o outro vídeo fala sobre Oliver Twist, que é um romance inicial do Dickens, e tem uma história bastante curiosa que é a seguinte: o Machado de Assis traduziu a metade do Oliver Twist, né? E depois ele abandonou. O Machado fez isso antes de se tornar um escritor famoso, né? Então, no início da carreira dele, ele começou a traduzir o Oliver Twist para um jornal. E daí ele abandonou porque ele achou que estava sendo mal pago. E daí a tradução dele ficou pela metade, né? E daí, alguns anos atrás, eu não sei exatamente quantos anos, uns 10, 12 anos. Enfim, faz um tempo aí, o Ricardo Lísias, por encomenda da editora Edra, né, deu continuidade a essa tradução. Então, a segunda entrevista do programa é com o Ricardo Lísias falando sobre o, a tradução do Oliver Twist, que ele deu continuidade, né? Foi um projeto bastante ousado, né? De continuar a tradução do Machado, mas é uma entrevista bem interessante, porque ele fala sobre tradução, ele fala sobre algumas mudanças que o Machado fez na tradução do Charles Dickens e que eu manter, né? Bom, e daí eu também consultei dois textos, quer dizer, eu consultei vários, né? Mas o texto do Borges, né? O Borges tem o curso de literatura inglesa e o Burgs, que é o autor da Laranja Mecânica, também tem um curso de literatura inglesa, tem um livro de literatura inglesa. E tanto um quanto o outro trazem trechos curtos sobre o Dickens, né? E também uma revista chamada Entre Livros, que lançou assim vários fascículos, cada fascículo sobre uma literatura de um país específico, né? Daí então eu compartilhei lá no Google Classroom os links dos dois vídeos, né? E, e essa matéria da revista Entre Livros, o volume sobre literatura inglesa, o trecho que fala do Dickens. Então, a partir disso, né, que eu elaborei, mas uma coisa bem simples, só para a gente começar a conversa, né? Então, uma das coisas importantes a respeito do Charles Dickens é o fato dele ser um representante, né, um dos principais escritores de um período chamado Era Vitoriana, né? Que é, assim, claro, né? O período em que a Rainha Vitória reinou na Inglaterra, né? Então, nessa época que é dos anos de 1837 a 1901, a Grã-Bretanha se tornou o maior império do mundo, né? Com muitas colônias espalhadas por vários continentes, né? E uma época de muito contraste, né? Então, ao mesmo tempo em que havia muita riqueza, havia muita miséria, também na própria Inglaterra, né? Então, assim, eles exploravam não só as colônias, como as classes trabalhadoras, né? Que começaram a se formar naquela época
com a industrialização e a urbanização, né? Então, por exemplo, naquela época não tinha direitos trabalhistas, não tinha uma legislação que falasse sobre, por exemplo, proibição de trabalho infantil, né? Então, esse é um dos temas que o Charles Dickens explora na sua obra, né? Porque ele próprio viveu isso, né? Então, o Dickens viveu nesse período aí, né? 1812 a 1870. O pai dele era um marinheiro, parece, mas assim, mais da parte burocrática, né? Ele trabalhava mais com serviço burocrático na marinha, né? E ele vivia endividado. Daí ele chegou a ser preso quando eles moravam em Londres, né? O Dickens nasceu no interior da Inglaterra, mas a família se mudou para Londres. Era uma família grande de 8 filhos, ele era o segundo, me parece, né? Então, com a prisão do pai, o Charles Dickens ele vai trabalhar numa fábrica de graxa para sapatos. Tem algumas versões que falam que é um curtume, né? Ou seja, alguma coisa relacionada com couro, né? Então ele trabalha com cerca de 10 anos até os 12 anos. Então é um trabalho infantil e ele sente essa realidade de uma maneira muito forte, né? E por isso esse tema do trabalho infantil vai ser constante na obra dele, né? E aos 15 anos, bom, daí o pai dele vai ser libertado, né, da prisão. Aos 15 anos, o Charles Dickens vai trabalhar no escritório de advocacia. Então ele aprende um pouco a respeito do mundo né, dos advogados, da lei, né? E, bom, ele volta a estudar quando o pai é libertado, né? Daí ele aprende estenografia, que é aquela técnica de transcrição, né, da fala para a linguagem escrita, que é uma técnica de transcrição que vai abreviando as palavras e permite uma transcrição rápida enquanto a pessoa está falando, né? E ele passa a trabalhar como repórter judiciário, né? Então, dando continuidade a essa experiência de trabalhar num escritório de advocacia. Daí ele se liga à imprensa, né? E se viu filmes baseados na obra dele, né? Sim, Oliver Twist, por exemplo, né? Tem várias versões, né? Sim, eu vi Oliver Twist Aham, sim. várias vezes já. Aham. Bom, daí ele vai se tornar uma espécie de jornalista, né? E começa a publicar em fascículos o seu primeiro romance chamado As Aventuras do Senhor Pickwick, que é um romance meio cômico, né? E vai se tornar um grande sucesso. Então, com 25 anos, ele vai se tornar um escritor bastante reconhecido por causa desse primeiro romance, né? Então, na época, os romances eles eram publicados em fascículos, que a gente chama de... Esqueci como que a gente chama. Mas, enfim, os romances eram publicados em capítulos nos jornais, né? Daí, então, praticamente todos os romances dele foram publicados assim, né? E, e dentre esses vários romances que ele escreveu, se destacam o Oliver Twist, né? David Copperfield e Grandes Esperanças. Esse texto que a gente leu, Um Conto de Natal, é de 1843. Então ele tem características do que falam a respeito do início da carreira dele, né? Então ele escreveu depois de Um Conto de Natal várias histórias sobre o mesmo tema, né? O Natal. E durante uns 5 anos, parece. E depois ele reuniu em livro isso, né? Mas a mais conhecida é essa primeira.
Então, daí agora falando sobre aquilo que é apontado como característica dele, que a gente consegue perceber nesse texto, né, um conto de Natal. Tem a preocupação com os pobres, né, no contexto urbano da Revolução Industrial. Tem uma espécie de otimismo na possibilidade de transformação da realidade, né? Ele acredita que através da literatura ele vai conseguir fazer uma crítica e através dessa crítica ele vai contribuir para melhorar a sociedade, né? A linguagem é simples para ter um alcance maior e os personagens não tem muita complexidade psicológica, né? Então eles são quase como caricaturas. Então se a gente for pensar no Scrooge, né? No Uncle Scrooge, ele é ele é um mão de vaca, né? Um cara mal-humorado que só tem uma preocupação que é o dinheiro, né? Do começo do conto, claro. E o conto ele é dividido em 5 partes. Ele chama o título original é Christmas Carol, A Christmas Carol, que é uma canção de Natal, né? E não exatamente um conto. Então, algumas traduções trazem um canto de Natal ou um cântico de Natal, né? Ele é dividido em 5 partes, e algumas traduções trazem as partes como estrofes, primeira estrofe, né? E assim por diante. E essas partes vão tratar do quê? Do espectro do Marley, né? Que é o sócio do Scrooge, né? E depois, na sequência, o primeiro espírito, o segundo espírito e o terceiro espírito, sendo o primeiro do Natal passado, o segundo do Natal presente e o terceiro do Natal futuro. Daí, como vocês assim perceberam, né, pela leitura, tem uma conclusão, né? E nessa conclusão o personagem principal, né, o Uncle Scrooge, ele aprendeu a lição, ele se transforma, né? Então é uma espécie de conto moral, né? E basicamente isso só para a gente começar a conversa, né? Daí quem quiser falar, fica à vontade. Achei um conto bem leve de ler, assim, apesar da extensão, a maneira como ele é escrito é uma maneira pesada. Não é um conto que você vai ter necessariamente que ficar lendo a mesma frase 5 vezes para conseguir entender o que ela está tentando te dizer. Como o senhor disse, os personagens são bem caricatos. O Scrooge é o típico mão de vaca, velho sovino, né? As próprias personagens secundárias, né? O empregado dele, o tipo, aquela visão, né? Um pouco romantizada da pessoa que não tem muitas posses, mas ainda é muito de boa com a vida, apesar de tudo. Tem também a questão do... É sobrinho, né? Sim, é sobrinho. O sobrinho dele que fica, né, tentando tirar o Scrooge dessa questão, mas ainda assim tratado. Ele tem eu diria que ele é um pouco mais complexo, mas ainda de forma caricata, porque ele tem esse negócio de ele é meu tio, eu tenho que tirar ele disso. Então ele é bem, né, jovial, bem otimista. A narrativa em si, eu achei a construção dela muito boa. Eu não sabia ou tinha esquecido que antes dos 3 fantasmas vinha o fantasma desse amigo dele, que para falar, esse caminho que você está indo para a vida, olha onde eu acabei. Então, né, aí você vai ter essas visitas para você, quem sabe, mudar. Eu tinha esquecido completamente desse personagem, eu tinha esquecido do Marley. E foi muito bom poder ler esse conto para eu lembrar que realmente aquilo ali é o que o Scrooge poderia ter se tornado, outra alma penada no mundo. Que é outra coisa que eu não sei se as adaptações cortam ou se eu simplesmente esqueci, porque aparentemente há várias almas penadas, né? Na parte do Marley fala lá que o Scrooge vê várias, porque não conseguiram resolver direito a vida. E
Ele vê mesmo as pessoas com correntes, né? É uma coisa bem terrível. Ele fica com medo. Ah, as partes dos fantasmas eu gostei, eu não vou me alongar muito, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? Que o fantasma do passado vai mostrar o passado dele como criança. A parte mais interessante que eu peguei, que novamente eu não sei se é cortado na adaptação ou se eu simplesmente esqueci, é o fato de que ele tinha uma esposa e que aparentemente esse relacionamento foi por água abaixo por causa dessa ganância dele. Eu não lembrava disso. Eu novamente, eu não sei se é uma coisa que as adaptações mais novas cortam da história ou se eu simplesmente esqueci. Porque né, é relevante. Você vê o Scrooge como aquele velho sorrindo, mas você vê que quando ele era mais novo ele tinha lá um amor pela irmã, um amor por essa mulher, só que ele vai se afastando de todo mundo por conta da ganância. Aí o fantasma do Natal presente, mostrando os efeitos dele na família, né? Porque a família do... Não só na própria família dele, mas na família do empregado dele, que eles detestam o Scrooge, eles veem como uma espécie de bicho-papão, principalmente o filho pequeno. E você vê ali os primeiros lampejos de consciência, né? Ó, coitado do garoto que... eu acho que era aleijado, né? Alguma coisa assim, ele tinha alguma doença que eventualmente poderia ter matado ele se não fosse a intervenção do Scrooge. E o fantasma do futuro, que é o mais óbvio, né? É a morte, né? O Scrooge morre, ele é detestado por todos, os próprios sócios dele estão um pouco se lixando do que aconteceu. E com esses três ele tem essa experiência muito boa de... talvez eu devesse ser um pouco mais caridoso. Só que, né, novamente é aquele aspecto caricato. Porque ele vai ser caridoso caricato. Ele vai de velho sovina para velho completamente jovial. Fica pulando que nem um louco, falando Feliz Natal para todo mundo. O que é bom. Eu não estou falando que é uma literatura ruim por ser esse aspecto caricato, porque o objetivo dela é realmente mostrar ali, ter essa liçãozinha de moral, e ela faz isso muito bem. Mas, né, é um aspecto muito caricato, porque ele vai simplesmente de uma caricatura para outra. Porque ele vai se tornar o velho otimista, ele vai comprar lá umas coisas para a família do... eu sempre esqueço o nome dos personagens. Eu tô tentando lembrar o nome dele. Não, mas eu tô tentando lembrar o nome do... Bob. Eu acho que é Bob. O que tem a deficiência? Não. A família do funcionário. O funcionário tem um nome. Qual que é o nome do funcionário? Funcionário é o Bob, né? Mas tem Bob. Bob é um dos filhos, eu acho. É o filho mais velho. O mais novo que tem a deficiência é o Tim. Enfim, né? Você vê que ainda é uma coisa carregada. Porque ele vai, compra e manda alguém enviar em vez dele ir mesmo. Ele... desculpa, eu fui um terrível chefe nesses últimos anos. Não tem essa parte constrangedora. Não tem essa parte constrangedora, pula. E tudo bem, porque ele vai lá, ele vai ter outra parte constrangedora que é ficar lá com o sobrinho e a família dele. Mas né, não tem esse trabalho um pouco mais profundo com a mudança. O que, novamente, não significa que seja uma história ruim. Porque o objetivo da história é essa lição de moral e ela faz isso muito bem. E a parte ela é bem, sabe, bem levinha de ler. Principalmente depois da quarta, que é assim, bem depressiva. Sim. Anne, você queria falar para a câmera? Não. Mas fala alto para eles ouvirem. Eu fiz uma leitura. Você não quer chegar mais perto? Quer trocar de hora? Eu fiz só uma leitura, né? Acho que valeria uma segunda leitura. Vocês estão ouvindo ela? Sim. E aí, como eu estava vendo um pouquinho da definição ali, né, de narrativas fantásticas, então uma parte que eu achei interessante, que no conceito teórico fala que a narrativa fantástica é uma forma de fazer uma crítica ao racionalismo, né?
E aí eu tenho uma parte lá que, um trecho, né, do livro que fala assim, o espírito pergunta, né, pro Scrooge, e que provas deseja de que eu existo, além daquelas que os seus olhos e ouvidos já lhe deram? Não sei. Por que duvido dos seus sentidos? Porque qualquer coisinha os afeta, uma ligeira indisposição do estômago pode enganá-los. Então, eu fiz essa leitura da crítica, né, ao racionalismo. E eu lembrei alguma coisa do trecho também do Mundo de Sofia, que traz algumas questões assim. Questionando da dúvida dos sentidos, né? Mas que trecho? Trecho do quê? Do livro O Mundo de Sofia, mas agora... O Mundo de Sofia. Eu fiz... Não lembro certo, mas eu lembro que em algum momento, em algum contexto... Entendi. E aí também uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se o pessoal fez essa comparação, se o pessoal já leu A Cabana. Porque o que acontece na Cabana? Você já leu, né? Uhum. A Cabana, o personagem principal, ele acaba acontecendo uma tragédia, né, na família dele, a filha dele é pequena, ela é raptada e, né, na verdade, assassinada, estuprada, assassinada. E aí ele começa a receber cartas. E nessas cartas convida ele, que eu já não lembro o nome do personagem principal, mas convida ele para ir na cabana, né? E aí quando ele chega lá, ele vê aquela cena, ele chora, né? Ele cai, e aí quando ele acorda, ele acaba adormecendo, e quando ele acorda, já está transformado aquele ambiente. E aí onde ele tem um encontro com os três, não é espírito, né? Mas seria com o Espírito Santo, Jesus e Deus. Pai Deus. E aí, por conta da leitura da cabana, eu acabei fazendo essa interpretação dos três espíritos, né? O primeiro espírito seria o Espírito Santo, o segundo Jesus, até porque, como ele fala muito do Natal, e no Natal o que se comemora, né? O nascimento de Jesus. E o terceiro seria Deus, até pelas características. Eu fiz essa leitura, né? De julgamento mesmo. Isso, Então eu fiz Talvez esse livro A Cabana tenha alguma influência do Dickens. Eu acho que sim. Eu não tive como não... Eu não li. Não tive como não comparar. Mas ela é bem parecida, né? Pelo pouco que você compartilhou comigo. A estrutura, se a gente for falar de estrutura, esqueleto, muda um pouco a história, mas a estrutura... Assim, eu achei fala dos mesmos paradigmas, assim, né? De você reconhecer o seu erro, de você ter a oportunidade de mudar todo aquele seu conceito que você tinha, e você ter uma oportunidade de se transformar numa pessoa melhor. E do passado, o porquê que ele era assim, entendeu? Do passado. É bem lembrado isso que a Nica está falando, porque que acontece na cabana? Na cabana, ele queria saber o porquê. Antes, na verdade, da filha dele ter essa tragédia, né, acontecer isso, ele teve um histórico na infância dele que a mãe dele apanhava do marido e ele um dia foi lá, colocou veneno na bebida do pai, né? Do pai para matar o pai. Para matar o pai. Ele carregou essa culpa para a vida adulta, enfim. E aí, dentro da cabana, né, quando vai se desenrolando, desdobrando na história... É como se fosse um tratamento. Que foi parecido, eu achei parecido com essa história. Não comparar. Mas é bem provável mesmo que esse livro A Cabana tenha sido influenciado pelo Dickens. Por essa história do Dickens, que é muito famosa, né? Dá para usar a estrutura, como a Nica falou. Né? Nica, você leu A Cabana, mas não leu esse conto. Não, foi só assim uma relação que nós tivemos, né? Ela leu esse livro, que é um conto de Natal, um conto de Natal, né? E como eu já tinha lido A Cabana, então pelo relato dela, eu achei muito parecido. Muito parecido mesmo, né? Porque esse cara também era bem duro, né? Com os filhos, culpa, né? E daí ele ficava com aquela culpa. Aí ele teve a oportunidade de saber por que o pai dele era assim, violento, né?
porque o pai, porque o avô dele também era violento. E também é bem parecido mesmo, porque o que acontece? Aí, nesse processo de tratamento que a Anica estava falando, é trabalhada essa questão da culpa que ele carregou por ter colocado veneno na bebida do pai, é trabalhado as questões do presente, né, como que ele lida, né, e as questões do futuro, né, que é quando ele vai fazer o processo e também de enterrar a filha dele, porque estava faltando essa... Ele precisava disso, né, ver o corpo da filha, para fazer o processo de luto. Eu achei parecido. Legal. Você Era tem isso. mais? Você falou que ia falar para Karina. Não, falei que eu queria falar. Não, o que você falou sobre esse trecho que você destacou, que ele fica duvidando dos sentidos, não sei o quê, é uma coisa típica da literatura fantástica, sim. De hesitação, né? Isso está acontecendo de fato, a aparição de fantasmas, ou não, né? Só que depois isso meio que se dilui, aí isso deixa de ter importância na história, nessa história específica, né? E foi por isso que eu escolhi essa história, que ela apresenta uma coisa que nenhuma das outras até então apresentou, né? Mas vamos ouvir os colegas, se eles têm alguma coisa a dizer. Mais alguém quer falar alguma coisa? Letícia. Você não quer abrir? Eu, professor. Letícia. Heloíse. Fala, Heloíse. Então, no início tem essa relação, né, dos fantasmas, né, que aparecem, os barulhos, mas aí no final tem essa relação moral, né? Aham. Então eu fico pensando se não se enquadra um pouco também como fábula, Aham. por causa disso. Sim. Tem E esse... aí, se fosse isso, Ah, pois é, eu tô raciocinando sobre isso, assim, porque esse espírito do Natal ficou muito... É um símbolo mesmo, né? Não tem... Por mais que tente trazer para o fantástico como algo, né? Não tem como separar do espírito do Natal mesmo, né? sim. Da transformação, né? De tudo que se vive no Natal, das pessoas fazerem doações, né? Enfim, Aham. aquele espírito de Natal mesmo. Então, eu acho que... É isso mesmo. Que ainda não tinha aparecido em nenhuma outra história, né? Que tem um aspecto alegórico, né? Que o todo dizer que a alegoria é que uma das condições para o fantástico é que não seja uma alegoria, né? Então é isso que acontece. Pois é. Não é que nessa narrativa seja uma alegoria pura, né? Mas tem um aspecto de alegoria. Então, existe uma história literal com a aparição de fantasma. Só que o efeito fantástico dessa história se enfraquece porque a gente acaba prestando mais atenção no aspecto moral, né? Que na verdade, é o principal, né? Ou tão importante quanto a história propriamente dita, né? Certo? Sim, pela camada, né? Não tem nem como não alcançar essa alegoria, né? Aham. Porque às vezes o leitor ele não alcança, mas essa é meio que impossível, todo mundo alcança, né, essa ideia. Então é difícil de separar mesmo. Aham. É muito diferente da metamorfose do Kafka, né? Porque na metamorfose do Kafka não tem uma interpretação muito clara do que aquele inseto monstruoso signifique, né? Aliás, não é nada claro, né? O próprio texto não vai associar esse inseto monstruoso com nenhum sentido assim de algo que resolva o efeito fantástico, né, entre aspas, né? Enquanto que nesse conto a gente percebe, é o espírito do Natal presente,
É ele que faz com que as festas tenham algo de especial e mais humano, né? E daí se anula o efeito de assombração, né? Certo? Sim. A Letícia fez um... Até o próprio personagem, né, ele não tem medo dos espíritos. Só naquele início, mas depois ele não tem mais. Ele tem um medo no começo, né? Em alguns momentos ele tem medo, Uhum. só que o medo não é o principal, né? O principal é o que ele aprende. O medo é com o que vai acontecer com ele, né? Não, Isso, não em relação ao espírito. Não, ele tem medo Então, do espírito um pouco também, né? No começo, né? No, no começo. a Letícia fez um comentário aqui por escrito. Letícia, você não quer falar? Só, né, comentando no básico que eu escrevi, que assim, acho interessante a narrativa, igual o Gabriel ele tinha comentado, que por mais que seja de longo, não fica cansativo, porque parece ser bem divididinho os capítulos, eles não são extensos, e a história, ela vai seguindo uma... esqueci o termo certo, assim, um acontecimento de fatos contínuo, né? Ele não vai voltar, por mais que, por exemplo, tenha a questão do passado, futuro e tal, mas assim, é um fato que vai sempre vai tendo um Linear, progresso assim na né? história. É uma Linear sequência isso. cronológica E assim, linear. e como ocorre essa narração, né? Essa apresentação do personagem por meio do diálogo, você vai percebendo assim como que é o caráter dele, a visão dele, como isso vai se procedendo, né, com os assuntos, assim, com os personagens. E uma coisa que eu lembrei de uma aula que ele fala bem assim que a narrativa ela é marcada pelos acontecimentos e como um objeto ele não fica o mesmo, né? Ele tem uma transformação. Claro que é presente né, nos livros que a gente vai ler, né, contos e tal, a gente sabe que sempre vai ter um tipo de progresso. Mas, assim, nesse conto vai ter o que seja uma transformação no aspecto moral, não por uma questão de ter apenas o personagem passado por uma situação, ter determinadas ações que marcam a narrativa, né, porque os verbos, eles que marcam narrativas, então tem os progressos, tem os acontecimentos, mas é numa transformação, assim, interna do personagem, né, não sei até como dizer, subjetiva, enfim. E como que essas figuras do personagem acabam trazendo essa simbologia, né, eu acho que o conto, ele tem essas dimensões, a simbologia do Natal, desse significado que já vai te trazer te posicionar numa, assim, como posso dizer? Aí ele já vai somar com o que você vai ler, né? É Natal, a gente já tem uma expectativa de algo, e aí daí entra também a questão valor moral, que vai se encontrar no final da história, e como que tem essa apresentação simbológica dentro, se constrói um espaço, né? Esses 3 espaços no conto, através desses 3 espíritos, né? Dessa marcação de tempo e espaço também. Então, assim, é bem eu vejo, assim, sempre uma leitura estrutura e conteúdo e estrutura, né? Forma e conteúdo. É bem interessante o conto, assim, ele é bem costuradinho, né? Por mais que também tenha essa questão do que seja... que o senhor comentou em cima do comentário da outra, que é o fantástico, ele acaba por enfraquecendo por esse aspecto moral que é mais forte, mas, assim, eu vejo muito nessa questão de construção espaço dentro do conto, como que ele proporciona esse fantástico por meio da experiência que ele vai tendo com os fantasmas, ou com os fantasmas não, com os espíritos, né, como que ele ele vai transitando, né, para outras dimensões, assim, então eu consigo encontrar o fantástico nesses aspectos. E é esse meu comentário. Certo, Letícia, obrigado. Bom, é que na verdade o fantástico não é o sobrenatural, né? O fantástico é
É o estranhamento causado pelo sobrenatural no mundo realista, né? Isso é o fantástico. Né? Por isso que quando a pessoa fica em dúvida... Eu não quis dizer Aham. com sobrenatural em si, eu quis dizer sentido, assim. Tá. O Plínio ou a Valdete, quem mais não falou, quer falar?